Boa noite, meu nome é Leonardo Reis. Nós tivemos o Outubro Rosa recente, né, que precede o novembro. Então agora é um mês de atenção, de alerta, de informação relacionada ao homem nesse momento. Então por isso, nesse nosso foco no contexto do menino. Sem dúvida, muito desses aspectos, dessas orientações valem para as meninas também. Na vida adulta, o indivíduo já teve a oportunidade de se autoconhecer no contexto da infância e manter uma boa higiene do pênis desde a infância e bons cuidados e um bom autoconhecimento. Isso o ajudou na adolescência. Ele é um adolescente que entende a sua sexualidade, é bem resolvido com o seu corpo, conhece bem o seu corpo, se tem um bom autoconhecimento, teve uma boa orientação e ele tem uma vida plena, uma saúde plena e é capaz de se cuidar e de cuidar dos outros. Ele vai aí pensar ou tender a construir família, aí ele vai ser um pai ou uma mãe que são aptos a prover esses mesmos cuidados, essas mesmas orientações para as crianças, para os seus filhos, para a sua família. E isso gera um círculo de ações adequadas, positivas e que minimizam problemas, minimizam a doença, seja uma doença propriamente dita no sentido de por exemplo, uma infecção, ou seja uma disfunção, uma alteração disfuncional. Aí tomamos como exemplo as disfunções sexuais que ocorrem por dúvidas, por ideias de que, por exemplo, o pênis não é normal, porque desde a infância nunca teve o hábito, nunca foi orientado a se tocar, a se cuidar, a se lavar na parte do genital. Então fica uma área perdida, escondida ali, que pouco se toca, pouco se mexe. Tendo tido a sorte de não ter uma infecção, uma balanite, por isso ele vai ter lá na adolescência uma disfunção do seu comportamento, da sua sexualidade, porque essa área que é central nesse contexto foi maltratada, por assim dizer, não foi bem cuidada e não foi vista como uma parte do corpo normal, que merece cuidado, que merece higiene, que merece atenção e merece autoconhecimento. Antes de avançar um pouquinho, então vejam que o adulto ele já cresce diferente se ele teve a oportunidade de se autoconhecer, se cuidar melhor desde a infância, adolescência e na vida adulta, e vai conseguir transmitir isso para as outras gerações. Isso facilitar muito inclusive a vida das pessoas e selecionar melhor as questões, não permitir que uma dúvida simples eventualmente leve o paciente a pensar que ele tem um problema de fato, que ele tem uma doença, e que o leve ao médico, perde dia de trabalho e assim por diante, para simplesmente sanar uma dúvida que um evento ou um momento como esse de Novembro Azul, que prioriza essas orientações, possa resolver. Então aí a importância desse tipo de ação, de orientação, de prevenção, de cuidado, e que a palavra hoje, talvez, que eu gostaria de chamar a atenção, seja autoconhecimento. Então, o Novembro Azul é um mês que é separado do ano aí, para que a gente trabalhe nesse contexto, na informação, né? Sem dúvida, para melhorar a qualidade de vida, a saúde, o cuidado, mas a palavra que eu gostaria de deixar com vocês é autoconhecimento. Então, se nós proporcionarmos e exercitarmos o autoconhecimento, nós minimizaremos muitos problemas e doenças, inclusive, como foram exemplificadas aqui, e assim por diante. Termino com um tema do adulto, que tende a ser um dos mais frequentes, né? Especialmente se ele foi orientado, de novo, repito, se ele foi orientado na infância, passou bem, não teve problemas, dúvidas de fimose, que não é fimose, de inflamação do pênis, que
houvesse uma higiene mais adequada, não haveria. Ele passou bem pela adolescência, a sexualidade foi bem resolvida, isso permitido pelo autoconhecimento que foi desenvolvido desde a infância, e agora ele está na vida, no momento ou na vida adulta, e ele é um homem. O homem tem uma glândula que chama próstata. A função dessa glândula é produzir uma secreção que nutre os espermatozoides, ou seja, ela está relacionada essencialmente com a fertilidade. Óbvio que lembrar que os espermatozoides, que é o que vai fecundar o óvulo da mulher, então as duas partes genéticas do homem e da mulher que se juntam para formar o embrião, que vai formar o bebê, eles vêm no homem do testículo, mas a próstata é que dá condições para esse espermatozoide com eficiência, com eficácia, encontrar o óvulo e fecundar o óvulo para que a gente tenha um embrião e a criança lá na frente. Então a próstata é uma glândula que produz uma secreção que adequa, ajusta as condições tanto do trato genital masculino como do trato genital feminino para que tenha condições ideais para a fecundação. Essa é a função essencial da próstata. Além disso, é importante saber que do ponto de vista anatômico, um segmento, uma parte da uretra, né, do canal por onde sai a urina depois da bexiga no homem, a uretra, né, ela é a uretra prostática. Ou seja, essa mesma glândula, ela se coloca, ou ela ocorre entre a bexiga e o pênis do homem, no contexto no qual ela tem um túnel ao longo dessa glândula, por onde passa um segmento da uretra masculina, que é a uretra prostática. Então, dois aspectos importantes. Ela produz a secreção que sai na ejaculação do homem quando tem um orgasmo e que dá condições para o espermatozoide atingir o seu objetivo, que é fecundar o óvulo e a gestação. Questão da fertilidade. E um outro aspecto fundamental dessa glândula da próstata é que ela produz, ou melhor, ela é parte da arquitetura do canal, do tubo que leva a urina para fora do corpo do homem, né, entre a bexiga e o pênis, que é parte também desse tubo que leva o xixi, a urina para fora do corpo. Então, se você tem qualquer alteração nessa glândula, ela pode interferir no fluxo de urina do homem. E não é incomum que o homem com o amadurecimento e envelhecimento, ele tenha o jato urinário enfraquecido, por vezes causando aborrecimento, por vezes tendo que acordar mais vezes à noite. Então, a próstata, essa glândula que também pode ser sede do câncer de próstata, que nós já tivemos oportunidade aqui de ser abordado, ela também pode trazer aborrecimentos para o fluxo urinário do homem. Então, uma outra orientação, um outro aspecto que faz parte do autoconhecimento é saber que o fluxo urinário da infância até o envelhecimento, ele tende a diminuir. Por outro lado, se isso não for numa intensidade que dificulte ou interfira no dia a dia do homem, não é um problema. Ou seja, o problema do crescimento prostático, ele está no momento em que isso cause transtorno para o fluxo urinário. Por exemplo, se um homem que tem próstata, portanto, só o homem tem próstata, adulto, maduro, que tende a ter um crescimento dessa glândula, se esse crescimento for pequeno, leve, ele não vai apresentar grandes transtornos. Por outro lado, se ele começar, por exemplo, a acordar à noite para urinar, significa que essa glândula cresceu mais do que o habitual e está dificultando a saída da urina e promovendo essas situações de acordar à noite. E isso pode ser uma situação que tem oportunidade de melhorar, de ajustar com tratamento médico. Isso chama aumento benigno da próstata. Ou seja, próstata não é somente sede de câncer. E as duas coisas podem coexistir. Então, é fundamental que você se conheça, e para se conhecer
se examine e conte com avaliação periódica. Por isso a orientação do homem maduro, a partir da sua 4ª década de vida, que visite o seu médico, que habitualmente o médico do homem é o urologista. Visite seu médico para que faça exames de rotina e avalie essas questões relacionadas com aspectos masculinos e que tem habitualmente possibilidades de interferir na sua qualidade de vida, como exemplificado aqui a questão da mudança do fluxo urinário. Se você não tiver informação e por vezes isso não é incomum, considerar que isso é normal, você pode ter uma vida menos plena porque deixou de obter um auxílio, um ajuste, o uso de um medicamento que melhoraria a sua qualidade de vida. Além obviamente, da observação do fluxo urinário, dos cuidados em relação ainda que o fluxo possa ser menor, digo, menos forte, menos distante, menos longe, né? A urina não vai tão longe como iria, ou como foi, por exemplo, na infância, na adolescência, no adulto maduro. Isso é, de certo modo, esperado. Por outro lado, se essa alteração ganha uma intensidade que impacta na qualidade de vida, isso é um motivo para que você procure um médico e tenha uma melhor avaliação da sua próstata, por exemplo. Então, esse é um detalhe, é um aspecto que o conhecimento, que a informação pode ajudar a direcionar quando eu preciso ir ao médico, quando eu não preciso, especialmente em relação à próstata, ou melhor dizendo, ao fluxo urinário, que está relacionado ao funcionamento ou à qualidade da glândula, da próstata, se ela está saudável ou não. Contudo, existem situações que são ditas silenciosas. São situações que elas não trazem nenhum impacto, nenhum sinal, nenhum sintoma, nenhum aviso tão cedo. E essas condições fazem com que nós devamos procurar ou fazer exames periódicos ou avaliações periódicas. Aí vem a questão do câncer de próstata. Enquanto o aumento benigno da glândula, que nós falamos até então, ele costuma se apresentar na forma de alteração do fluxo urinário, e você tende a perceber que demora mais para conseguir esvaziar a sua bexiga, ou tende a acordar à noite para urinar, ou vai urinar, tem a sensação que não urinou completamente, que a bexiga não esvaziou completamente. Isso é um sinal de que, até prova em contrário, se ocorre ao longo de meses ou anos, ou seja, de forma lenta e progressiva isso ocorre, até a prova em contrário você tem um aumento da glândula da próstata, e isso está te aborrecendo e pode ser ajustado, pode ser cuidado. Por outro lado, como dito anteriormente, existem situações que não dão um recado. Eles se apresentam de uma forma, por assim dizer, silenciosa, e que quando eventualmente se apresentam, elas já estão num estágio avançado e que nós não temos, portanto, a oportunidade de uma intervenção curativa ou até de uma ação preventiva. Nesse sentido, eu lembro a vocês a necessidade de avaliações periódicas, habitualmente anuais, né? Pode tomar o mês do aniversário como um mês de referência, ou enfim, criar uma rotina para que você faça avaliações periódicas. Nesse sentido, a glândula próstata, ela deve ser avaliada com 2 exames muito simples. O exame dígito prostático nada mais é do que nós palpamos a próstata, a glândula, para identificar se ela é homogênea, se ela é macia ou se tem alguma área diferente que mereça uma atenção maior. Então é um exame, uma palpação simples, né? Com a polpa digital, na qual a gente identifica se existe alguma área que está diferente, que é mais endurecida, que merece alguma atenção adicional, algum exame complementar, né? E fundamental esclarecer que não existe nenhum exame muito melhor do que o
o toque da próstata, o exame dígito prostático. Por exemplo, um ultrassom não é capaz de distinguir uma área macia de uma área mais firme da próstata aqui. E sendo a área mais firme, uma área de suspeita de alguma alteração e que merece uma avaliação mais detalhada. Portanto, um exame muito simples de toque, de palpação da glândula e que consegue tranquilizar o paciente se a glândula está toda macia, não tem nenhum nódulo, ainda que possa estar um pouco aumentada, que é natural que ocorra com a idade e o crescimento, mas a gente busca na palpação, no toque da glândula, que é recomendado anualmente, né, a partir de em torno da 4ª década de vida, perceber se há alguma área diferente, com algum aumento de consistência, área mais endurecida, também chamada de nódulo. Não tendo, nós estamos tranquilos, podemos refazer esse exame depois de 1 ano. Mas não para por aí, existe um segundo exame e que para fazer uma avaliação completa, a gente deve fazer, além do toque, o PSA, o exame do sangue. O PSA é um produto de secreção da próstata, dessa glândula que nós estamos falando. Ele ocorre na circulação sanguínea, mas só é produzido pela próstata, por nenhum outro tecido. Por isso, só o homem tem próstata e, portanto, só o homem tem PSA. Então, você dosa o PSA no sangue, um exame de sangue simples como qualquer outro. E isso complementa o toque. Então, já tendo o toque normal, a próstata macia, homogênea, sem nódulo, é uma informação muito importante. Mas ela se complementa com o dado do exame de sangue do PSA. É uma sigla do inglês, eu acho que é desnecessário a gente entrar em detalhe aqui, mas ficar aí com esse termo, quando ouvir, sabe o que significa. O PSA é o exame de sangue que avalia a saúde da próstata e que deve estar sempre atrelado ao exame físico, à palpação da próstata, né? Assim como se nós temos uma dúvida no abdômen, no tórax, a gente deve, além de exames específicos de sangue, por exemplo, entre outros, a gente deve palpar, examinar. Então, o toque da próstata nada mais é do que o exame dessa glândula, a palpação dessa glândula, e é uma coisa muito mais simples do que a gente imagina. Então, a mensagem em relação à idade adulta existe aí uma necessidade de avaliações periódicas, além das questões de autoconhecimento, de autocuidado, existe também uma necessidade de avaliações periódicas, especialmente no que tange situações que não trazem sintomas tão cedo, que um dos exemplos é o câncer de próstata, e que, portanto, merece uma avaliação, um rastreamento anterior a qualquer queixa, a qualquer sintoma, né? E que deve ser feito anualmente com essas duas ferramentas simples, o toque retal e o PSA, que é feito pelo sangue. Se tiverem dúvidas, nós estamos abertos para questões, a gente vai organizar, nós organizamos aqui e respondemos pela mesma via aqui, e muito obrigado pela atenção, boa noite.